Nós vamos agora meditar em Apocalipse capítulo 16 e hoje nós vamos ver a ação dos 7 anjos com as taças cheio da ira de Deus. Vamos meditar? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco e que nos dê o entendimento de cada palavra que aqui está nesse livro. Em nome de Jesus eu peço a Ti. Amém. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O comentário do Bispo Macedo. As 7 taças da ira de Deus trazem juízos muito mais severos que os dos selos das trombetas. Daí a razão de serem chamados de taça da ira de Deus. A primeira taça é derramada sobre a terra e da mesma forma que o juízo da primeira trombeta, uma vez que ela é palco da rebelião humana contra Deus. Todos os que forem portadores da marca da besta serão afetados com úlceras malignas e perniciosas. Esse tipo de úlcera cancerígena em estado avançado deverá ocorrer devido à contaminação radioativa da atmosfera pelas armas nucleares. Uma pequena amostra desse flagelo aconteceu no Egito, no derramamento da 6ª praga, quando todos, com exceção do povo de Deus, foram atingidos, inclusive os animais. Está lá em Êxodo 9:10. Quer dizer, Deus fez a diferença, naquele tempo, porque no mesmo instante em que o povo, aquele povo que não pertencia ao povo de Deus, que era o povo egípcio, estava sendo atingido pelas pragas e massacrado por elas, o povo de Deus que estava ali naquela terra, bem ao lado, não estava sendo atingido. E essa é a diferença que Deus quer fazer hoje na vida dos cristãos da atualidade. Enquanto o mundo sofre com tudo que vem sofrendo, o povo de Deus, Deus quer guardá-lo. Mas para que Deus possa guardar, primeiro precisa ser de Deus, Então, essa foi a primeira taça. Então, eles receberam esse flagelo no corpo. 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. O comentário do bispo diz: a segunda taça é derramada sobre o mar e atingirá todo o ser vivente dos oceanos. A expressão sangue como de um morto significa que esse sangue estará sem vida, isto é, coagulado e mal cheiroso. Aqueles que hoje pagam muito mais caro para viverem próximo ao mar fugirão diante da repugnância apresentada por ele. Sem falar do pior, todo alimento oriundo do mar estará destruído, mas ainda não será o fim. É muito forte, imaginar. Isso também aconteceu no Egito, O próprio rio Nilo se tornou em sangue. Toda a água que saía de qualquer torneira também estava feita em sangue. Então imagine, como será essa situação, Quer dizer, a fome vai começar a apertar feio. O 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Aí o comentário do bispo diz assim, a terceira taça é derramada nos rios e nas fontes das águas e se tornarão em sangue. Novamente temos um paralelo com uma das 10 pragas que vieram sobre o Egito. Essa taça tem semelhança com a primeira praga. Está lá em Êxodo 7, 17 ao 21. Assim como aconteceu com os egípcios, ninguém em todo o mundo terá água para beber. As consequências desse juízo serão imprevisíveis, pois nunca em toda a história aconteceu tamanha destruição. Imagine, por exemplo, o desespero das pessoas por um copo de água, mas em vez disso terão sangue. A humanidade anticristã e idólatra merecerá esse castigo, pois o sangue dos santos e dos profetas foi derramado injustamente. Deus é justo e santo e retribuirá a cada um conforme as suas obras. E eu também estou aqui pensando, Assim como aquelas pessoas, elas nunca apresentaram sede da presença de Deus,
elas vão entender o que vai representar a sede mesmo, de fato, quando elas quererem uma água e não vão poder ter, não vão poder saciar aquela sede. Assim é o que elas fizeram para com Deus, né? O Salmo 119, 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. E por eles terem se esquecido também da palavra de Deus, eles nunca tiveram sede das coisas de Deus. E você pode ter certeza de uma coisa, a pessoa que tem sede, ela vai querer matar essa sede. E normalmente a pessoa que não apresenta ter sede das coisas de Deus, ela busca nas coisas desse mundo saciar a sua sede. Por exemplo, o pedófilo, né? Ele não começa já sendo pedófilo. Ele começa com outras coisas, né? Com a pornografia, com o sexo desenfreado. E como é insaciável aquela sede, ela sempre vai estar ali presente. Então ele vai buscando outros recursos para saciar a sede do prazer. Então até chegar à pedofilia, quer dizer, o diabo, ele quer isso mesmo, ele quer que o ser humano fique sedento e ele procure, de alguma forma, saciar essa sede. A pessoa que se sente vazia, machucada, abandonada, ferida, o que ela faz? Ela sacia nos vícios, nas drogas, nos tabacos, no álcool. Então, ela vai buscando nesses meios saciar essa sede e ela, por alguns instantes, sacia, mas depois já não sacia mais. Então, imagine agora essas pessoas vão estar sedentas por buscar saciar a sede que elas têm da água, uma água natural, simples, elas não vão ter. O 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E aí eu tô aqui pensando, né? Aqui a gente vê bem claramente que o que nós plantamos, nós colhemos. Quer dizer, mataram tantas pessoas, né? Principalmente agora, na grande tribulação, eles mataram as pessoas que professavam a fé em Jesus. Agora, eles estão bebendo do sangue, quer dizer, o Senhor está se vingando delas. Olha o 7. E ouvi outro do mar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Aí o comentário do bispo diz assim: a quarta taça é derramada sobre o sol, que ao ser atingido emitirá calor suficiente para impor aos seres humanos queimaduras de até 1º grau. Essas lesões não chegarão a ponto de matá-los, mas farão com que sintam dores agonizantes. Isso lhes dará a chance de pelo menos reconhecerem a autoridade de Deus sobre aqueles flagelos. Muitas vezes, Deus permite que uma pessoa chegue a situações muito difíceis para que reconheça os seus caminhos errados e se arrependa com sinceridade. Mas, infelizmente, não é o que ocorrerá com o derramamento deste juízo, pois mesmo com tamanha agonia, sofrimento e dor, os homens não se humilharão diante de Deus. Pelo contrário, blasfemarão contra o seu santíssimo nome. Então hoje a gente tem visto, por exemplo, o calor se intensificando em muitas cidades, né? Por exemplo, cidades chegando perto dos 50 graus e que, por exemplo, lá em Atenas, né, na Grécia, chegou a um ponto que as pessoas não poderiam nem sequer sair na rua, né? Não havia condições de estar no sol naquele horário. Então Atenas ficou esvaziada. Todos estavam dentro das suas casas ou nos comércios, enfim, onde havia o ar-condicionado para poder resistir ao calor intenso que estava ali. Então, você consegue ter um pequeno sinal do que vai acontecer no futuro. Então, não vai haver lugar na terra onde o sol não venha queimar de tão forte que vai estar. O 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, quer dizer, Deus às vezes permite você enfrentar algum problema, uma situação difícil,
E às vezes você fala assim, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não mereço passar por isso. De fato, ninguém merece. Mas Deus permitiu. Deus estava trazendo esses flagelos para ver se ainda aqueles que estavam ali se arrependessem. Pelo contrário, o que eles fizeram? Eles fizeram o contrário do arrependimento. Eles blasfemavam contra Deus, eles xingavam, mandavam boca contra Deus. Quer dizer, eles criavam mais ódio ainda de Deus, né? Olha que situação. No 10 agora. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. O comentário do bispo diz: a quinta taça é derramada sobre o trono da besta. Com esse quinto juízo, o centro do poder do império anticristão será atingido e transformado em trevas. Aqui é uma referência clara às pessoas que neste período sentirão dores tão fortes causadas pelas úlceras que chegarão a ponto de morder a própria língua. Contudo, nem mesmo chegando ao limite da dor e do sofrimento se humilharão diante de Deus. Ao invés disso, se angustiarão e quanto mais se afligirem, mais blasfemarão contra o Altíssimo. E essas trevas aqui nada mais é que a revelação do que estava por trás de todo esse domínio da besta, né? Aí o 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O comentário do bispo diz assim: a sexta taça é derramada sobre o Eufrates, que é o maior e mais importante rio da Ásia Ocidental. Como consequência desse juízo, o rio secará completamente, deixando de ser uma fonte, uma fronteira protetora aos povos do lado do nascimento do sol. E então Israel correrá o maior perigo de sua existência. Os governantes das nações, dirigidos e instigados por espíritos demoníacos, se unirão para tentar fazer frente ao Senhor Deus e ao seu ungido. Está em Salmo 2, 1 ao 3. Vamos conferir então? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E continuando o texto, é exatamente aí que o Senhor Jesus aparecerá pessoalmente com as suas milícias celestiais e livrará o seu povo, Israel, instaurando o seu reino de justiça. Zacarias 14, 2 ao 4. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, quer dizer, eu penso o seguinte também: essa batalha que está aqui acontecendo, acontece agora também. Para você que está assistindo, você saiba que o diabo, ele se levanta para que você não conheça essa verdade, que você não saiba nada disso.
O diabo não quer que você saiba o que Deus quer para você. Ele quer que você viva na dúvida, porque na dúvida ele pode ser o seu rei. Então o diabo, nós já estamos vivendo em meio a essa batalha. Deus luta por aqueles que vêm para o lado dele. E aquela pessoa que está junto com o Senhor Jesus consegue vencer o diabo, porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. E aí, seguindo aqui para o 16, ele diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E as grandes cidades fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Por que ele fala da Babilônia, né? Porque a Babilônia, nós podemos até convertê-la pela religião oficial, ela conseguiu enganar muita gente, né? Levar muita gente à idolatria, ao erro espiritual. Então a Babilônia hoje, ela está presente em muitos lugares, levando a pessoa ao engano para se distanciar cada vez mais de Deus. E esse terremoto, hein? Imagine, se hoje um terremoto na escala Richter, né? Eu acho que é esse o nome, falando talvez errado, mas imagine no ponto 7.0, por exemplo. Esse terremoto causa grandes destruições. Imagine aqui quando a Bíblia diz que nunca houve, enquanto houvesse ser humano na terra, nunca houve um terremoto tal qual vai haver. Então imagine a destruição que vai vir sobre a terra. E aí diz assim o 20: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras, aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. O comentário do bispo termina dizendo: a 7ª taça é derramada no ar, e o seu juízo é o que há de mais terrível até então, pois envolve a ira divina e o final dos tempos. O terremoto aqui descrito ocorrerá em uma escala imensurável e nunca vista antes desde a criação do mundo. Nenhuma cidade dentre as nações será excluída da destruição e do caos, o que significa que nenhuma pessoa estará imune a esse flagelo da cólera, da ira de Deus. Isaías 24, 17 ao 20, que diz assim: o temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço, o prenderá, porque as janelas do alto estarão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. Por vezes a gente vê que o ser humano ele é um pouco irreverente, né? Ele não se importa com as consequências que vão vir no futuro, desde que agora ele esteja feliz. Então, se ele está sendo feliz agora, deixa estar. E para o futuro? O futuro chegar, a gente resolve quando estiver lá. Quer dizer, ele não pensa no amanhã. Por isso que Deus ele fala para nós vivermos hoje. O que eu posso fazer hoje que garantirá o meu futuro? Então, você planta o que é bom. Aqui as pessoas, elas ignoraram sempre isso. E aqui a consequência agora vem sobre elas, e elas, como sempre, estão apontando o dedo para Deus, dizendo ele ser o culpado da destruição delas. Hoje, já estão planejando, por exemplo, fazer uma pesquisa a nível mundial a respeito da religião e ver o quão perigosa ela é para as pessoas. Quer dizer, olha as consequências dos erros, né, que está sendo plantado hoje. O diabo ele vem criando o exército dele e ele está começando pelas crianças. Ele quer mudar o pensamento das crianças e fazer elas crescerem já sendo anticristos. Quer dizer, elas vão crescer já com a mentalidade delas formada contra Deus, contra tudo que é de Deus. Essas pessoas amanhã vão estar
formando opiniões, trabalhando em grandes centros, dirigindo grandes nações. Você pode imaginar o que vai vir pelo futuro. Hein? Ele diz assim, ó, Jerusalém será dividida em 3 partes, como dizem as profecias. Os homens serão atingidos por chuvas de granizo, com pedras que pesarão aproximadamente 30 quilos. Então, tomadas pela revolta, as pessoas blasfemarão contra Deus. Além disso, a Babilônia será destruída pelo Senhor Jesus. O profeta Jeremias teve uma visão desses acontecimentos finais. Jeremias 4, 23. Observai a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda essa terra será assolada, e todo, porém, não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Então quer dizer, olha só, o ser humano levou a essa atitude, né? Agora ele vem sofrendo o que ele provocou contra as pessoas, contra Deus, tudo que ele plantou, que é o cálice da ira de Deus. Eles são, na verdade, como o apóstolo Paulo já falou, os filhos da desobediência, ou os filhos da ira. Quer dizer, eles estão plantando para isso acontecer. Minha amiga, meu amigo, o que você pode fazer pela sua vida espiritual? Então faça, pratique. Você está conhecendo agora o que vai vir a acontecer no futuro. Hoje nós pregamos um Deus que é amor, que é justiça, que é paz. Um Deus que tem misericórdia e que está chamando todos ao arrependimento. Mas amanhã, esse mesmo Senhor que aqui nós pregamos, falando que é amor, misericórdia, paz, alegria, felicidade, tudo de bom, amanhã ele vai vir como juiz para julgar toda a terra. Que você possa, então, refletir mais sobre essas palavras. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você cada vez mais.